Olá! Nesse vídeo eu quero te mostrar 3 formas pelas quais o Google te ajuda a vender. A primeira delas é por meio do Google Meu Negócio. Mas o que é o Google Meu Negócio? Imagina que você entra no Google e faz uma busca pelo nome de uma empresa, como por exemplo o nome da Algar. Nos resultados aparece uma ficha onde tem o nome da empresa, o endereço, o horário de funcionamento, site, telefone, enfim, as informações a respeito dessa empresa. Seja Algar ou seja outra empresa que você esteja procurando, ou simplesmente se você buscar, por exemplo, por pizzaria, seja no próprio Google, no Google Maps, ele aparece uma ficha desses estabelecimentos. E nessa ficha contém todas as informações que são administradas de forma pública ou de forma privada. Ou seja, se você tem uma loja física, você pode requerer a propriedade daquele estabelecimento dentro do sistema do Google Meu Negócio e apenas você pode editar as informações. Então você pode trocar o número de telefone, horário de atendimento, enfim. Ou pode ser um registro aberto, onde essa propriedade não foi requisitada ainda e qualquer pessoa pode entrar lá e simplesmente fazer a alteração dessas informações. Isso é muito comum dentro da comunidade do Google, onde as pessoas acabam atualizando essas informações para que a plataforma tenha uma informação sempre atual e ajude na busca das pessoas. Então, essa é a primeira forma que o Google tem para te ajudar a vender. Caso você tenha uma loja física, ele consegue listar as informações a respeito da sua loja, do seu estabelecimento, para que seja mais fácil as pessoas te encontrar. Outra forma que o Google tem para te ajudar a vender é por meio da indexação de conteúdo. Se por acaso você tem um site ou um blog, ou até mesmo algumas publicações públicas dentro da sua rede social, o mecanismo de indexação do Google ele busca essas informações, esses dados, esse conteúdo e ele deixa na sua biblioteca, nos seus servidores. Então, quando alguém acessa o buscador do Google e faz uma pesquisa, e se por acaso ele entende que o seu conteúdo ele tem uma relevância para essa busca da pessoa, ele mostra o seu site, o seu artigo ou de repente o seu post dentro da sua rede social. E aí, por meio desse resultado que ele mostra para a pessoa quando ela está fazendo a busca, o Google acaba gerando um tráfego para o seu site, blog ou rede social, enfim. E quando a pessoa é direcionada para esse destino, ali a pessoa entra em contato com o seu material. Então, de acordo com o conteúdo do seu material e a forma que ele estiver disposta, você pode estar utilizando esse sistema de indexação para atrair de forma orgânica, sem você precisar ficar gastando dinheiro com campanhas, e aí a pessoa entra em contato com o seu material e eventualmente ela pode efetuar uma compra. E aí essa é a segunda forma que o Google pode te ajudar para fazer vendas. E a terceira forma que o Google tem para te ajudar a vender é por meio do Google Ads. Mas antes de falar um pouco como é que funciona essa ferramenta, cabe voltar um pouquinho no tempo e dizer que ele nem sempre chamou Google Ads. Na verdade, esse é um nome recente e até então o nome dele era Google AdWords. Talvez você já tenha ouvido falar esse nome do Google AdWords e agora Google Ads. E para não ficar dúvida, na verdade é a mesma ferramenta, só que o Google fez a troca do nome para marcar o seu novo posicionamento estratégico com a ferramenta. Lá no começo dos anúncios do Google, basicamente todos os anúncios eram feitos no formato de texto. E daí veio o nome de Google AdWords, ou seja, eram anúncios em formato de texto. Porém, com o passar do tempo, o Google ele acabou incluindo os anúncios com imagens, GIFs e também como vídeos. Então, com o passar do tempo, a ferramenta foi se adaptando, melhorando, e hoje, para o Google firmar seu novo posicionamento, ele trocou o nome de Google AdWords para Google Ads. Então, quando você cria anúncios por meio do Google Ads, esses anúncios eles podem ser exibidos em alguns locais diferentes. O mais comum é que o seu anúncio ele seja exibido na rede de pesquisa,
Ou seja, quando alguém entra no buscador do Google ou algum sistema parceiro que use o sistema de busca do Google e a pessoa faz alguma procura, uma busca lá, geralmente os primeiros resultados são anúncios. Então aqui é o primeiro local onde o seu anúncio ele pode ser exibido. Outra forma que o Google tem para exibir os anúncios também são em sites parceiros, como por exemplo, você entra no site de culinária, por exemplo, e lá no meio aparece diversos anúncios. No meio da receita, por exemplo, você entra lá, está buscando, está lendo aquele material, aquela notícia ou a receita, enfim. E lá no meio do texto aparecem alguns anúncios. Ele pode ser tanto no formato de texto, no formato de vídeo ou simplesmente uma imagem. Ou seja, ali é um outro local onde os anúncios eles podem ser exibidos. Os anúncios eles também podem ser exibidos como, por exemplo, no YouTube. Se você estiver acessando o YouTube, geralmente você vê em alguns cantos alguns anúncios. Ou seja, ele pode estar fazendo a promoção de algum outro vídeo, de algum outro canal, ou você tem até aquela propaganda, ou seja, você está assistindo seu vídeo, no comecinho você já tem aquela propaganda de pelo menos 5 segundos você precisa assistir. Ou então você está assistindo o vídeo, daqui a pouco ele para e entra uma propaganda no meio. Esse é um local, uma forma onde o seu anúncio ele também pode ser exibido, caso você opte por essa questão do anúncio no formato de vídeo. Se for no formato de texto ou imagem, ele também pode aparecer dentro do vídeo que você está assistindo no Google. Geralmente ele aparece uma tarja na parte inferior onde ele exibe a informação desse anúncio. Outros locais onde os anúncios eles também são exibidos são em apps, por exemplo. Se você tem o seu celular e você está utilizando um aplicativo, nesse aplicativo ele pode ter anúncios veiculados justamente como forma de rentabilizar o aplicativo. Então, quando você usa principalmente um aplicativo gratuito, ele tem propaganda. E essas propagandas são pagas. E quando alguém paga para exibir essa propaganda, o Google ele recebe esse valor e repassa uma parte para o proprietário do aplicativo onde esse anúncio está sendo exibido. E da mesma forma também ele mostra também como, por exemplo, se você buscar um produto. Se você buscar, por exemplo, uma cafeteira, um computador ou qualquer outro produto, ele aparece geralmente no topo da sua busca produtos já com valores e quais são as lojas. Essa é uma ferramenta chamada Google Shopping, onde você cria os anúncios e eles aparecem ali. Mas geralmente é para aqueles comerciantes que já têm uma loja virtual. Tanto que para que você gere anúncios desse tipo, você necessariamente deve ter uma loja virtual. Essa loja virtual ela tem que ter produtos reais, ou seja, você não pode usar uma loja virtual fictícia, onde você vai apenas direcionar o seu usuário para uma página, ou seja, você vai usar apenas um link de afiliado, por exemplo. Aí esse tipo de loja o Google ele não aceita por causa dos termos. Mas enfim, quando a pessoa cria um anúncio para produto, para divulgação de produto, ele também pode ser exibido por meio do Google Shopping. Agora, eu já comentei contigo onde são os locais onde os anúncios são exibidos, mas também é importante eu mencionar quais são os tipos de anúncio. Texto, vídeo, imagem, vai depender muito da sua intenção com o anúncio. Uma das primeiras coisas que você precisa indicar para a plataforma quando você está configurando o anúncio é justamente qual a sua intenção, o que você quer com esse anúncio. Se você quer conversão de vendas ou se você quer que as pessoas acessem o seu site, ou se de repente você quer fazer a divulgação de uma marca ou que as pessoas baixem um aplicativo, enfim, depende de qual a sua intenção. De acordo com a sua intenção, uma forma de anúncio ele vai ser melhor ou pior, enfim, vai depender muito da sua estratégia para definir qual tipo de anúncio é o ideal para essa campanha que você estará fazendo. Mas independente do tipo de anúncio que você escolher, eu vejo algumas vantagens absurdas no Google Ads.
Se você comparar principalmente a forma como que os anúncios eram feitos antes e ainda são utilizados por algumas mídias, por exemplo, quando eu comecei a ter mais contato com a internet, há alguns anos atrás, assim, né? Sim, tá um bom tempo atrás, na verdade as pessoas simplesmente contratavam um dia de anúncio. Ou seja, você entrava num aplicativo no seu computador ou de repente você estava navegando no site e você via aquela campanha sendo macetada o dia inteiro. Ou seja, a pessoa locava o espaço daquele banner ou, enfim, daquela área de diversos sites ao mesmo tempo e a plataforma veiculava aquele anúncio o dia inteiro. Ou seja, a pessoa comprava o espaço para que o seu anúncio pudesse ser exibido. Só que não tinha nenhuma relação, como por exemplo, olha, se a pessoa clicar eu vou pagar, ou se a pessoa não clicar eu não vou pagar. Não tinha nada disso, ou seja, a pessoa entrou lá, contratou aquele espaço e vai utilizar aquele espaço. Se tem resultado ou não, não tem vínculo. Da mesma forma hoje acontece como por exemplo, anúncio na televisão. Se alguma empresa vai fazer algum anúncio na televisão, ela vai comprar aquele espaço. Agora, se a pessoa que está vendo o anúncio, se ela vai entrar em contato, acessar o site, vai até a loja, a emissora ela não quer saber, ela não tem essa relação, ela não tem esse compromisso. E aí onde entrou a questão do Google. Quando ele começou a criar esse tipo de anúncio, ele veio de uma forma diferente e que é uma grande vantagem. Que na verdade o Google ele cobra por clique, ou seja, o Google quando você faz o anúncio ele vai te cobrar apenas se a pessoa que está vendo o seu anúncio ela clicar. Se ela ver o seu anúncio, mas se ela não clicar, ele não vai te cobrar. Então, assim, essa é uma vantagem muito grande, porque isso evita de você ficar gastando muito dinheiro à toa. E outra vantagem que eu vejo também é que o valor ele oscila. Mas ele não oscila de acordo com o bom humor do Google, não. É simplesmente para questão de oferta e demanda. É tudo uma questão de leilão. Como, por exemplo, se tem apenas uma pessoa fazendo anúncio para aquele termo de pesquisa, enfim, para aquele produto, por assim dizer, e apenas ela está fazendo a divulgação, está fazendo uma campanha, e não tem mais ninguém concorrendo, ou seja, o custo vai ser muito baixo, porque apenas uma pessoa está buscando concorrer ali aquele espaço para que o anúncio seja exibido. Então o custo vai ser muito pequeno. Várias campanhas que eu fiz, eu chegava a pagar por clique questão de 2, 3, 4 centavos, porque a concorrência era muito baixa. Por outro lado, se por acaso existem mais concorrentes, o custo do clique ele vai aumentando. Eu já fiz campanhas onde o custo do clique ele chegou a R$ 2,50 por clique, mas justamente porque eu tenho algumas ferramentas que eu utilizo para fazer o controle do valor desse clique. Eu já vi em alguns casos, algumas pessoas, algumas empresas, que eles chegam a pagar R$90 pelo clique, mas assim, é uma campanha muito específica e esse clique vale muito a pena para a pessoa. Então, é uma campanha fora da curva, na minha visão. Então, mas isso vai depender muito do tipo de campanha que você está fazendo, da análise que você tem, o retorno sobre o investimento que você faz, enfim, tem diversas coisas que você precisa analisar para ver se por acaso um clique mais barato ele realmente vale mais a pena do que um clique mais caro. De repente o clique mais caro ele pode te gerar maior número de conversão ou não, depende muito da situação. E aí onde que vai entrar uma outra questão que eu vou abordar daqui a pouco. Mas o interessante justamente essa questão do valor é que ele é definido por leilão. Se por acaso num período do dia o leilão estiver mais acirrado, naquele período horário, daquele horário, o custo do clique ele vai ser maior. Agora, se por acaso no final do dia não tem mais tanta concorrência, o custo do clique ele cai. Então, essa é uma questão interessante do Google, porque
não é um valor fixo, não é de acordo com o ânimo do Google, olha, eu vou te cobrar tanto por clique. Não, simplesmente é de acordo com oferta e demanda. Isso é muito bom porque acaba sendo uma forma muito honesta, por assim dizer. É uma forma que eu acho muito válida, em detrimento de outras plataformas que não trabalham muito com esse tipo de cobrança. Outra vantagem que eu vejo muito grande também é a questão da possibilidade de segmentação do seu anúncio. Porque quando você faz um anúncio no Google Ads, você pode segmentar como, por exemplo, por público. Qual o perfil desse público? Se é homem, se é mulher, faixa etária, faixa de renda, enfim. Você pode definir o que você quer, para quem você quer mostrar esse anúncio. E da mesma forma você pode definir se você quer exibir ao longo do dia todo ou se apenas horários específicos. E da mesma forma, quais são os dias da semana que você quer que esse anúncio ele seja exibido. E outra característica muito importante também é que você pode fazer uma segmentação regional. Ou seja, eu posso criar um anúncio como, por exemplo, que ele seja exibido apenas para as pessoas da cidade de São Paulo, ou apenas para as pessoas que têm interesse na cidade de São Paulo. Ou posso fazer um anúncio que mostre para todo mundo do Brasil. Ou de repente eu posso fazer até anúncio, como eu já criei várias campanhas, onde eu não quero anunciar para as pessoas aqui no Brasil, mas por exemplo eu quero anunciar para pessoas que estão na Itália, Portugal, Alemanha, enfim, depende de onde é o público que eu quero atingir. Então eu posso criar uma campanha e definir aonde que esse anúncio ele deve ser exibido. Então eu também consigo segmentar pelo local. Agora, voltando à questão lá do valor, do clique, se vale a pena, se não vale, entra muito na questão da mensuração. Ou seja, quando você faz um anúncio no Google, você tem métricas. E com essas métricas você consegue medir e eventualmente melhorar a sua campanha. Porque você consegue avaliar se ela está tendo bom resultado ou não. Então, por exemplo, você consegue mensurar quais são os termos que estão tendo maior procura, quais são os locais onde as pessoas estão procurando esse termo, qual o tipo de navegador que a pessoa utiliza, como por exemplo, se a pessoa usa um sistema Windows ou se ela usa um sistema do Chromium ou se de repente ela usa um Linux ou um sistema do iOS, enfim. Depende, varia. E algumas campanhas é interessante ter esse tipo de informação, que aí você pode segmentar para um público que seja mais interessante. Aí de novo vai depender um pouco da sua estratégia, do perfil de cliente que você quer atingir, mas de qualquer forma ele tem essa informação e ele te ajuda com isso. E aí você também consegue identificar quais são os termos, quais são os dias, quais são os horários que você tem mais conversão. Porque se você está fazendo uma campanha como afiliado, uma das intenções, se não a maior intenção, é justamente ter a conversão em venda. Então aí você consegue, por exemplo, saber qual a palavra-chave que está tendo o maior número de conversão. E você consegue verificar também qual o ROI, o retorno sobre o investimento. Ou seja, quanto que você gasta com aquele anúncio, ou especificamente com aquela palavra, ou naquele dispositivo. Se os anúncios estão sendo exibidos apenas no computador ou no celular, enfim, você consegue definir, identificar qual o custo que você tem e qual o retorno. E aí você pode fazer ajustes. Olha, desse aspecto aqui eu quero que eu não quero mais exibir o anúncio, por exemplo. Essa palavra-chave ela está consumindo muito o meu recurso, mas não está me gerando venda. Então eu posso retirá-la. Ou, de repente, eu posso otimizar outras palavras para que o recurso que eu tenho disponível para a campanha ele seja melhor empregado. Então, com essas métricas, eu consigo fazer a mensuração de como está andando minha campanha e aí eu consigo verificar se, por acaso, está sendo uma campanha boa ou ruim e tomar as decisões cabíveis para que essa campanha possa dar continuidade ou não, ou simplesmente você possa fazer algum ajuste nela.
Bem, antes de encerrar, eu quero voltar na questão dos tipos de anúncios, pois eles também estão diretamente ligados ao tipo de estratégia que você irá adotar. Você pode usar tanto uma estratégia reativa como uma estratégia ativa. O que é uma estratégia reativa? Imagine que alguém entra no buscador do Google e ela digita algum termo que ela esteja procurando. E esse termo ele está relacionado com o seu anúncio. Então a pessoa toma a ação de fazer uma busca e como reação o seu anúncio é exibido. Então é uma estratégia reativa justamente por isso. Mas qual a vantagem desse tipo de estratégia? Imagina que você tem um produto e que o seu potencial cliente ele já quer fazer a compra daquele produto, seja porque ele já conhece, porque já ouviu falar, ou ele simplesmente está buscando já informação porque alguém comentou alguma coisa assim, ele já tem um certo nível de informação e já está ou buscando informação para fazer a compra ou ele já quer comprar aquele produto. Então, quando a pessoa está nesse momento, por assim dizer, o momento de compra, ela já está extremamente aquecida, ela já tem aquela vontade de adquirir aquele produto e o seu anúncio exibido nesse momento, a sua taxa de conversão em venda é muito maior, porque a pessoa já quer aquele produto. Então, é uma estratégia muito boa também e vale a pena você buscar esse tipo de estratégia nas suas campanhas como afiliado também, tá? A questão é que você precisa identificar a forma que a pessoa vai buscar o seu produto nesse momento onde ela já quer efetuar a compra. Por outro lado, você também tem a estratégia ativa, ou seja, você toma a ação de ir até o cliente. Não necessariamente o cliente está procurando por aquele produto. Como por exemplo, você pode fazer anúncio pela rede de display, onde a pessoa está navegando num site qualquer e lá aparece o seu anúncio, seja de texto, ou seja de imagem, ou seja de vídeo. Ou seja, a pessoa está navegando e do nada aparece o texto, o anúncio, enfim. E esse anúncio é exibido para a pessoa, é uma forma ativa, ou seja, você está indo atrás do cliente. Não necessariamente o cliente naquele momento ele conhece o seu produto ou ele quer comprar esse tipo de produto. Mas você entra e já começa a fazer a propaganda em cima desse cliente. E da mesma forma, como uma estratégia ativa, também tem a exibição de anúncios em celulares e em aplicativos. Como por exemplo, você pode criar campanhas para promover o download de algum aplicativo, ou de repente até uma campanha de engajamento. Ah, mas como assim uma campanha de engajamento? Imagine que você tem um aplicativo de delivery de comida, por exemplo, instalado no seu celular. Eu não vou mencionar o nome, tá? De nenhum aplicativo, mas enfim. Aí você entra lá no Google e você digita, olha, quero comprar uma comida tal. E aí na campanha, que vai aparecer que é uma campanha ativa, ele vai aparecer, olha, por que você não pede no aplicativo tal, que é o aplicativo que você já tem instalado? Ele entra como uma campanha de engajamento, ou seja, ele entendeu que você está procurando por uma refeição via delivery e ele também já sabe que você tem um aplicativo instalado. Então ele faz essa indicação, ou seja, o anúncio ele entra para causar engajamento, para que você use o aplicativo que você já possui no seu celular para que possa fazer a compra. E outra forma também de estratégia ativa são os anúncios propriamente ditos em vídeos no YouTube, onde você está navegando lá no YouTube e simplesmente aparece o vídeo fazendo uma propaganda, chamando para um evento ou para participar de algum curso, enfim. Tem vários tipos de propaganda, mas essa também é uma propaganda ativa, uma estratégia ativa, onde a campanha ele toma ação para ir de encontro ao cliente para buscar fazer a conversão dele de uma forma posterior, ou seja, a pessoa ainda não está aquecida. Nós chamamos isso de contato frio, de lead frio, onde você busca a pessoa, causa o interesse na pessoa para depois trabalhar toda uma questão de convencimento para depois a pessoa fazer a compra. Então, nessas estratégias você pega o cliente em
pontos diferentes no processo de compra. Então, você pega onde a pessoa já está prestes a comprar e outro você pega onde a pessoa ainda não tem todo aquele desejo, você ainda precisa desenvolver esse desejo de compra da pessoa. Bom, por esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado e até o próximo.